cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas para mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Hoje a gente vai estar conversando com Amanda Durham. Ela é ex-atriz brasileira e tem um testemunho poderoso de como o Senhor Jesus redimiu a sua vida. Hoje ela é dona de casa, esposa de pastor e idealizadora do Fielmente Feminina, onde ela busca encorajar mulheres na feminilidade bíblica. Ela vai estar nos contando a sua história, como foi essa jornada de conversão e como foi para que ela pudesse entender o valor da feminilidade e da modéstia. Essa é uma conversa muito edificante que eu tenho certeza que você vai amar. Então, pega o seu café ou um chá e vem aproveitar com a gente. Amanda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que te agradeço, Rebeca. É uma alegria enorme. Então, pra gente já começar, conta um pouquinho sobre você, o seu ministério online e o que você faz pra gente te conhecer mais. Claro! Primeiro, muito obrigada por me receber aqui no seu canal. Eu sou uma admiradora sua, saiba disso, minha irmã. Você tem feito um trabalho lindo para o reino, então eu quero deixar aqui, te honrar aqui de alguma forma. Eu realmente admiro muito você e seu trabalho. Bom, então, oi todo mundo que está aí assistindo. Meu nome é Amanda Durham, e eu tenho 38 anos, eu sou dona de casa, sou mineira, mas moro aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, vai fazer 5 anos já agora em agosto. Eu moro com meu marido, meu amado marido, ele é americano, por isso que eu me mudei para cá, ele foi lá, me pegou no Brasil, me pegou, é ótimo, a gente se conheceu online, daí ele foi para lá 2 vezes me visitar, na segunda vez já foi para o casamento, já foi para casar. Então, me mudei, foi bem rápido. Outra hora eu conto direitinho. Já tem até esse relato no meu canal do YouTube, mas depois eu falo. Enfim, então eu moro aqui com ele. Ele é pastor aqui da Primeira Igreja Batista, aqui dessa cidade da Flórida, que chama Freeport, a cidade. E o que eu faço? Eu cuido do nosso lar, cuido do meu marido, ajudo ele na igreja. A gente tem um programa bem legal para as crianças e adolescentes. Eu fico com a parte das meninas, as crianças, né, meninas e as jovens. Então a gente dá um ensino um ensino bíblico bem sólido a eles, mesmo sendo jovens, mesmo sendo crianças, né, mas com a linguagem deles, e a gente aplica, tenta dar-lhes oferecer alguma aplicação, né, na vida diária deles. Então tem sido bem bacana, tem sido uma bênção. E também eu tenho esse ministério online chamado Fielmente Feminina. Comecei 4 anos atrás, no Instagram e no YouTube. O meu foco maior é no Instagram, já que eu amo escrever, mas eu também tenho um canal aqui no YouTube que de tempos em tempos eu posto um vídeo. Então, convido vocês a já irem lá, ver no Instagram, Fielmente Feminina, que é onde eu ensino a feminilidade bíblica. Eu tenho realmente esse senso de chamado, como assim, que Deus realmente me chamou para ensinar a feminilidade bíblica. Eu ensino também outros temas, vocês vão ver no meu Instagram que tem temas diversos, mas com foco na feminilidade bíblica. E tudo começou pela modéstia. E ao longo aqui da nossa conversa, vocês vão entender o porquê disso, como que isso afetou o meu passado, enfim. Então, o meu foco começou com a modéstia e foi se expandindo, mas eu ainda falo bastante sobre a modéstia. Inclusive escrevi um livro que no momento está apenas no formato digital, formato de e-book, chamado Costurando a Modéstia no Coração, e no final, durante a nossa conversa, eu vou falar mais um pouquinho disso, né, Beca? Amanda, você também tem uma história fascinante de como o Senhor te resgatou. Você pode contar um pouquinho pra gente também o seu testemunho? Claro, conto sim, com muita alegria, Beca, e vou tentar resumir, né, para a gente não se estender muito nisso. Mas, bom, eu não nasci em berço evangélico, né? E, na verdade, eu me converti em 2013, quando eu morava no Rio de Janeiro. Então, eu sou mineira, mas já andei bastante aí por esse Brasil. Eu me mudei para o Rio de Janeiro em 2013 e me mudei sozinha, não tinha família lá, nem nada.
Mas, e eu estava muito quebrada naquela época, totalmente quebrada, tentando, assim, buscar realmente a felicidade em fontes erradas, né? Já que eu não tinha a fonte de águas vivas, que é Cristo, eu não o conhecia. Então, eu buscava felicidade em fontes erradas, estava em busca por afirmação, né? Queria ser amada, eu precisava muito naquele momento, pelo momento que eu estava passando, eu precisava muito me sentir amada, me sentir admirada, me sentir desejada, enfim. Por isso, eu decidi me mudar para o Rio de Janeiro, onde eu morei por quase 4 anos, e o meu intuito era estudar e trabalhar, estudar para ser atriz, estudar a carreira de atuação. Né? Então, eu estudei teatro, estudei cinema e TV, e assim que eu consegui tirar o meu registro profissional de atriz, eu já comecei a trabalhar. Então, as portas foram se abrindo nesse sentido. E eu fiz, sim, vários trabalhos legais, mas vários trabalhos, eu diria que a maioria deles definitivamente não honrava a Deus, não o glorificava, né? E eu sou muito, assim, muito grata a Deus, é maravilhoso como ele age. Eu sou muito grata que ele me alcançou logo no início, sabe, Beca? Eu mudei para o Rio em 2013, e em 2013 mesmo, ele me alcançou ali. Foi no primeiro semestre ainda de 2013. Ele me alcançou, ele usou uma pessoa, no caso era o meu coach, era a pessoa que me ensinava atuação para a TV, e o que acontece é que a gente começou a namorar, e lembrando, eu não era crente nem nada, né? Mas a gente começou a namorar, ele é crente, então gente, ele estava em julgo desigual, tá? Ó. Não, estava errado, ó. Não devia estar me namorando, não tem nada de namoro evangelístico, não, gente, tá? Mas, enfim, Deus usou isso, né? Deus, ele pode usar situações que não são ideais, que não são boas, ele pode usar isso para que o nome dele seja glorificado, ele transforma maldição em bênção, a palavra nos mostra isso. Enfim, eu comecei a namorar esse rapaz e percebi que tinha algo diferente nele. Então, eu sabendo que ele frequentava uma igreja, eu, por pura curiosidade, falei, deixa eu ir nessa igreja sua. E ali eu já, assim, eu tenho certeza que já era o Espírito Santo trabalhando, porque eu nunca quis ir em igreja nenhuma, eu tinha pavor de igreja, vontade zero, chegava a duvidar muitas vezes da existência de Deus, apesar de que a minha família é uma família católica, mas nunca fomos católicos praticantes, sabe? Uhum. Então, eu nunca me importei com a igreja, de verdade. Enfim. Então, ele me levou à igreja dele, e pouco tempo depois, algumas semanas depois, eu fui assim... gente, eu até arrepio quando eu lembro da sensação, né? Quando o Espírito Santo abre os teus olhos e coloca um espelho na sua frente, e daí, então, você vê como você realmente é, sem Cristo. Aquilo foi, assim, foi uma coisa muito marcante para mim, muito marcante. Eu me vi como pecadora, reconheci os meus pecados, reconheci a minha natureza pecaminosa, que até então para mim não existia, até então eu não era tão ruim assim. Fiz muitas coisas ruins sim, mas nunca matei ninguém, entendeu? Então ali eu me reconheci como pecadora e eu chorei bastante, eu me lembro, e logo em seguida eu fui abraçada por um amor incondicional, um amor inexplicável, que você aí que está assistindo, você, Rebeca, também, que já passaram por isso, sabem exatamente do que eu estou falando, esse amor que não tem como explicar em palavras, né? Uhum. E ali eu me entreguei a Jesus, eu o confessei como meu único e suficiente Salvador, Senhor da minha vida, e ali começou realmente um processo louco, difícil e ao mesmo tempo maravilhoso, que é essa jornada cristã, esse processo de santificação que começa no dia 1, né? Assim que a gente é salva, a gente é salva, né, de uma vez por todas, a gente não perde a nossa salvação, mas a nossa santificação é um processo longo que dura a vida inteira, né? Até que o nosso corpo seja glorificado com Cristo. Então, ali foi difícil, eu tive que renunciar a muitas coisas. Por exemplo, ter um namoro santo, eu comecei a ter um namoro santo, sem relações sexuais. Foi difícil, obviamente, né?
principalmente porque eu era uma mulher muito promíscua, e eu sei, é ruim falar isso, né? Promiscuidade dá uma vergonha quando a gente pensa nisso, mas é importante eu dizer, porque sim, há esperança para as mulheres promíscuas. Cristo é a única esperança, né? E então mas aí o que acontece? Eu não consegui renunciar à carreira que eu estava trilhando, entendeu? Eu amava a Cristo, sabia que eu era salva, eu lia minha Bíblia, não com tanta diligência, mas lia sim, ia à igreja, frequentava os cultos, não com tanto envolvimento, não era tão envolvida na igreja, eu só ia, eu era só uma espectadora, né? Então, muitas coisas eu continuava vivendo da forma que eu vivia antes, né? Então, por exemplo, a carreira de atriz, se tivesse uma cena que eu tivesse que gravar beijando um ator, eu faria, eu fiz sem problema nenhum, né? Mas sem problema nenhum, entre aspas, né? Porque o Espírito Santo, ele incomoda a gente. Mas a gente é teimosa, né? A carne, ela milita contra o Espírito todos os dias. E eu posso dizer que teve uma época que a minha carne estava ganhando, assim, entendeu? Estava realmente mais forte ali do que o meu espírito, infelizmente. Mas Deus é bom, Ele cuida dos seus. Então, em 2016, 3 anos depois, então percebam, gente, eu já era crente, mas eu vivia muita coisa errada em muitas esferas da minha vida, eu não estava vivendo como cristão, né? Isso por 3 anos. Em 2016 foi o ano da virada. Eu falo que foi o ano da renúncia, porque foi um ano bem difícil, mas resumidamente aqui, Deus, ele me convenceu de largar tudo para trás, deixar a carreira. E 2016 foi um ano assim que as coisas que eu almejava começaram a acontecer. Porque assim, o Rio de Janeiro é igual a Hollywood do Brasil. Tanto de gente lá, milhares de pessoas lutando por esse lugar ao sol, né? Como ator, como atriz. Eu era só mais uma, lutando, fazendo alguns comerciais, algumas pontas em filmes, novelas e tal. Em 2016, a coisa começou a acontecer. Eu já tinha feito pequenas participações em algumas novelas da Globo e da Record, mas essa participação foi maior. Foi uma na novela Haja Coração, que eu tive uma personagem, eu tinha um nome, eu tinha várias falas com os personagens principais. Então ali eu estava, yes, agora vai. Aí Deus, não, é agora que eu vou te tirar daí. É agora que eu vou te tirar daí. Então eu fui convencida por Deus que era o momento de abandonar tudo. Então eu abandonei tudo, inclusive o namorado. Também não foi da vontade de Deus se eu continuasse aquele namoro, já ia para quase 4 anos de namoro, não havia ali um propósito de casamento, viu, meninas? Atenção a isso, se o namoro está se prolongando e vocês nem sequer falam sobre casamento, ou quando você traz isso à tona, o seu namorado não quer falar sobre, pula fora, tá? Não deixa chegar a tanto tempo assim não, que é muito sofrido. Enfim, então eu deixei o namorado, deixei a carreira, deixei a bela cidade do Rio de Janeiro e fui para Nepomuceno, que é uma cidadezinha do interior de Minas, onde minha mãe mora, minha avó morava lá também, ela já está na glória, e eu fui para lá morar com a minha mãe e com a minha avó. Então, assim, uma mulher que era até então super independente, com sonhos gigantes, agora estava morando com mamãe e com vovó no interior de Minas. E ali foi um dos melhores momentos da minha vida, porque ali foi onde Deus calou o meu ego, e eu comecei de forma diligente a mergulhar na palavra dele como nunca antes. Comecei a estudar a palavra diariamente, a fazer devocionais diariamente, a orar diariamente, porque nem oração, eu não era diligente nem nisso, nem em orar, né? Então, basicamente esse é o meu testemunho. Ali tudo mudou, nesse meu tempo com Deus, que eu passei ali enquanto eu morei com a minha avó, com a minha mãe. Foi assim, fez uma grande diferença. Ali eu percebi assim, Deus me santificando de forma tão, tão grande, tão forte. E eu entendi algo que eu não entendia antes e que eu quero falar aqui para vocês. A santificação não é como um passe de mágica, sabe? Não é assim, tá, agora eu sou salva em Cristo
Agora é só eu esperar bonita aqui na minha cadeira que um belo dia eu vou acordar super santa. Eu vou acordar me vestindo de forma decente, vou acordar não querendo mais ir para baladas, estou falando do meu caso, né, que eu era dessa forma. E, na verdade, não é assim. A santificação, ela é, com certeza, operada pelo Espírito Santo, mas nós temos uma participação nisso. Exige de nós, sim, um esforço, sabe? Um esforço diário. Em Hebreus 12, 14, lá fala, né? Esforcem-se para ser santos. Então, é bem claro isso. A gente precisa, sim, nos esforçar para agradar o nosso Senhor, porque é tudo um hábito, questão de hábitos. Quando a gente não é crente, a gente tem uma série de hábitos deletérios, nocivos, que não agradam ao nosso Senhor, que levam à morte, né? A gente sabe que o preço do pecado é a morte. Agora, quando a gente é crente, a gente está salvo em Cristo, nós precisamos adquirir novos hábitos. A boa notícia é que a gente adquire esses novos hábitos com a ajuda sobrenatural do Espírito Santo. Mas a gente precisa, sim, cooperar com o Espírito Santo. Então, eu percebi isso, vou falar um pouquinho mais sobre isso durante a nossa conversa. E tudo que a gente pode falar, né, depois de ouvir o seu testemunho, Amanda, é assim, glória a Deus, como que o Senhor é bom em trazer também, em todas nós, né, na vida de todas nós vemos o Senhor nos trazendo e nos puxando pela graça maravilhosa dele. Então, é um testemunho muito emocionante. E, Amanda, hoje, como você tinha falado, né, um dos seus focos é falar sobre feminilidade, modéstia. Como que foi essa sua caminhada para entender os conceitos bíblicos sobre isso e também para aplicar na sua vida? Então, foi realmente um despertar, sabe, Rebeca? E aconteceu lá na casinha da minha avó e da minha mãe. Aconteceu lá num quartinho específico que eu sempre ia para lá para orar, para estudar. E foi realmente um despertar para mim quando eu cheguei em 1 Timóteo 2,9 e em 1 Pedro 3,3. Né? Quero até ler rapidamente só 1 Timóteo, não vou ler os dois, não. Com certeza. Em caso alguém não conheça. 1 Timóteo 2,9, que diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Né? Então, foi essa passagem também, 1 Pedro 3,3, que também está relacionada a essa questão da modéstia, das vestimentas, da discrição, e sempre também focando nessa beleza interior, né? E isso foi um despertar para mim, quando eu li de forma diligente essa passagem, e li lá, né? Se vistam modestamente, se vistam com decência, com discrição. Eu olhei bem para minha cara, pensei assim, gente, que vergonha, Deus... Desculpa, perdão, que vexame. Porque naquele ponto, então, assim, eu me converti em 2013, em 2016 eu ainda me vestia de forma indecente, né? Eu ainda confundia beleza com sensualidade. Para mim, não existia beleza fora da sensualidade. Então, ali foi realmente um soco na minha cara. E eu me interessei em saber mais a respeito. Eu queria saber o que exatamente significava modéstia, como que isso se aplicaria na minha vida. Eu queria saber se modéstia era algo feio, brega, o contrário de beleza. Então, eu fui pesquisar mais especificamente sobre isso. Foi quando eu encontrei uma palestra da Simone Quaresma no YouTube, uma palestra antiga dela, longa, e ela abordava maravilhosamente bem esse assunto da modéstia. E eu fiquei de boca aberta, porque eu nunca tinha ouvido nada a respeito, sabe? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar dessa forma sobre modéstia. E ali foi realmente um despertar para mim, e eu já comecei a mudar de atitude. Então, no mesmo dia, eu já quis fazer algumas mudanças nas minhas vestimentas. E, meninas, eu confesso assim que não é uma maravilha, é complicado no sentido de que se você
a sua vida inteira, né? No meu caso, desde muito cedo, desde a pré-adolescência, eu me vestia de forma sensual. Se você a vida inteira carrega a sensualidade no seu coração, porque começa no coração, e nas suas vestimentas, quando você muda, você se sente uma mocoronga. Você se sente, você se sente feia, você se sente esquisita. Eu me senti assim a princípio. Mas eu insisti, sabe? Até também encontrar o que combinava mais com a minha personalidade, com a personalidade que Deus me deu. Foi tudo sendo uma descoberta muito gostosa, na verdade. Até o momento que eu, na verdade, comecei a me sentir muito mais bonita, me vestindo de forma decente, de forma modesta, sabe? Eu comecei a ver beleza nas vestimentas, em vez de beleza na falta das vestimentas, certo? Então foi realmente um despertar, e despertou em mim um interesse muito grande em aprender sobre feminilidade bíblica no geral, e como que isso estava ligado à salvação em Cristo. Então eu entendi que tudo começa no coração e transborda, né, de nós, para em direção a outras pessoas, e também que fora dessa graça salvífica de Jesus não há verdadeira modéstia, não há verdadeira feminilidade, porque aí nada mais é do que nossas próprias obras, a gente tentando se justificar pelas próprias obras. Então, eu entendi que se eu assumisse ali uma nova vestimenta, mas ainda com o coração sensual, por exemplo, ia ser totalmente antibíblico e hipócrita da minha parte. Então, foi e vem sendo realmente um processo bem profundo de dentro para fora, Beca. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Essa daqui foi a parte 1 da entrevista com a Amanda, e fica de olho na segunda parte, em que a gente vai estar conversando sobre o livro dela. É uma conversa maravilhosa, cheia de dicas preciosas, bíblicas e práticas. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade. E com a graça de Deus, a gente se vê no próximo episódio.